uma vez, vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez alguns engenheiros que resolveram mudar o rumo da história, entendeu? Pensando em uma maneira de tornar a comunicação mais eficiente e fácil. Eles tiveram uma brilhante ideia, criar um sistema que fosse capaz de efetuar a comunicação entre telefones sem fio. A ideia não era nada ruim, porém a tecnologia na época não era capaz e não ajudava muito para que isso funcionasse. Tudo começou em 1947, pense, 1947. Contudo, as ideias não foram muito além de teoria, mas na prática, a real história do telefone, do telemóvel, também conhecido como o nosso celularzinho, começou em 1973. Olha a diferença de 40, década de 40 para a década de 70, olha. Quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para o telefone fixo, de um telefone sem fio para o telefone fixo. Foi a partir de 73 que todas as teorias comprovaram que o celular funcionava perfeitamente. Antes deles conhecerem as operadoras de hoje, né? Que não funcionam nada perfeitamente. Mas vamos lá. E que a rede de telefonia celular, sugerida lá em 47, e foi projetada de maneira correta. Projetada em 47, conseguiu executar só em 73. Esse foi um momento não muito conhecido, mas certamente foi um fato marcado para sempre, que mudou totalmente o rumo da história. Se você está assistindo esse vídeo agora pelo celular, pelo seu smartphone, saiba que começou tudo aí, em 1947, na cabecinha de alguns engenheiros que pensavam nessa possibilidade, que hoje é totalmente real e é muito mais do que eles projetaram na época. Vamos lá. Vários fabricantes fizeram testes entre 47 e 73. Contudo, a primeira empresa que mostrou o aparelho realmente funcionando foi a Motorola. A nossa Motorola. O nome do aparelho é lá, olha, escuta o nome do aparelho. Dynatac. Bonito, né? Você tem um Dynatac. Eu tenho, então da hora. Em 1950 tinha esse Dynatac, então era o top. Entendeu? Era o iPhone 6, 7 da época. E não estava à venda para o público. Foi vendido só depois. Como ele era protótipo, o primeiro modelo foi liberado comercialmente nos Estados Unidos. Olha lá, galera, nos Estados Unidos. E alguns outros países já haviam recebido aparelhos de outras marcas. Mas foi a Motorola com o Dynatac 8000X. Olha, nome de aparelho do filme dos X-Men. Isso ainda no ano de 83 que eles lançaram esse Motorola. Ou seja, 10 anos após o primeiro teste realizado. A primeira geração da telefonia celular, iniciava em celulares não tão portáteis. Tanto que a maioria era desenvolvida para instalação em carros. A maioria dos celulares nessa época, fica muito perto, pesava em média 1 kg, ou seja, tu andava com aquele negocinho meigo, né? Aí você dizia assim, cara, do celular, tu tirava o tijolo de dentro da bolsa e dizia assim, daqui. Sim, você tá certo, é 1 kg, 1 kg. Pega aí, lá na sua despensa aí no armário, pega um saquinho de 1 kg. Saquinho de 1 kg lá e veja, aquele era o celular. E tinha dimensões absurdas, de quase 30 centímetros de altura. Sabe aquela réguazinha de escola de 30 centímetros? Era aquilo ali, ou seja, não cabia no bolso de ninguém. Claro, isso era apenas o começo. Sendo que a tendência era a redução no tamanho físico e o aumento das funções do aparelho, né? Eles queriam, a tendência era que cada vez mais os anos se passassem, o aparelho reduzisse e as funções aumentassem. O preço dos celulares, evidentemente, era astronômico, até porque nem todo mundo tinha um carro para poder carregar, né? Nem todo mundo tinha um carro, porque os celulares dessa época só funcionavam no carro, entendeu? No carro. Então quem não tinha um carro não tinha como andar com aquele tijolo no meio da rua.
Então, para carregar esses trambolhos, só um carro. Aí vamos para a segunda geração. A segunda geração estava chegando logo no início da década de 90. A década que eu dancei muito. Os fabricantes já estavam prontos para lançar novos aparelhos com um tamanho aceitável. Tamanho aceitável. E um pezinho que não prejudicasse a coluna de ninguém. A segunda geração dos aparelhos não traria apenas novos aparelhos. Todavia também iria aderir os novos padrões de comunicação. É isso aí. 3 tecnologias principais vieram nesse aparelho na época de 90. Esse aparelhinho. Que é TDMA, CDMA e GSM. Que nós usamos ainda até hoje. A segunda geração de telefonia móvel durou até a virada do milênio. Talvez um pouco antes e um pouco depois dos anos 2000. E trouxe várias novidades. Entendeu? Olha as novidadezinhas aí. Vou mostrar para vocês aqui. Vai aparecer na tela a fotinho dos aparelhinhos aí da evolução deles. A primeira coisa que esses aparelhos da década de 90, que eram menores, que eram aceitáveis, cabiam dentro do bolso, era um recurso indispensável que mudou a vida de muitas pessoas. Que era o quê? Que hoje a gente nem usa mais praticamente. Aí as operadoras dão... Eu boto o crédito no meu celular, a operadora diz que eu tenho 300 SMS. Se for juntar os SMS que eu ganho toda vez, eu já tenho 1 milhão. Eu nunca usei um. Porque com WhatsApp, Facebook... Pra que eu ganho 300 SMS? Mas na época, era era um recurso indispensável. Que era o SMS. Poucos sabem, mas a primeira mensagem foi enviada no ano de 1993, através de uma operadora da Finlândia. Aqui no Brasil demorou muito tempo a chegar. Toda essa tecnologia, afinal, as operadoras brasileiras ainda estavam pensando em instalar telefones fixos. Aqui no Brasil, enquanto na Finlândia, nos Estados Unidos, eles já estavam com o aparelho já nos bolsos, mandando SMS, a gente ainda estava puxando o cabo dos postes ainda. Entendeu? Pagando 50 conto por uma linha todo mês. E aí fazia 3 ligações, dava 200 conto na conta. Porque o Brasil era assim. Como você sabe, aqui no Brasil chega tudo depois, né? As mensagens de texto não eram uma grande coisa na época, porque eram limitadas aos poucos caracteres. E não permitia a utilização de acentos ou caracteres especiais, as famosas carinhas e que a gente usa hoje. Além disso, era difícil, poder utilizar o serviço SMS. Sabe por quê? Porque era necessário, além do celular, do aparelho, ó, eu tenho até um aqui, ó, um mais moderninho. Além disso, era difícil poder utilizar, porque era necessário, além do teu celularzinho, e do destinatário fosse compatível com a tecnologia. Os celulares capazes de enviar mensagem geralmente vinham equipados com teclado alfanuméricos. Afinal, o aparelho deveria compreender letras além de números. E os novos serviços para atrair a clientela. Os celulares traziam campainhas um tanto irritantes. Entretanto, com a avanço da tecnologia, nas operadoras e nos aparelhos, os ringtones monofônicos e polifônicos personalizados começaram a aparecer. Fator que faz as pessoas gastarem rios de dinheiro sapateuindo no seu time, entendeu? O flamenguista batendo do Flamengo, os vascaínos como eu bateuzinho do Vasco. Para depois o meu vai cair para a segunda divisão, mas eles ganham. Eu tenho mesmo assim que eu amo meu time. A hora de traduzir pouco de cor. Os celulares dessa época todos eram de monocromáticos, eles eram ou verde com a letra preta, ou fundo cinza claro, brilhoso com a letra preta, não tinha cor, entendeu? E sem dúvida tudo estava o máximo para os consumidores, mas ainda faltava algo que o celular ficasse completo, E eram as cores. Os aparelhos com dispositivos monocromáticos simplesmente não transmitiam tudo que nossos olhos podiam perceber. É verdade. Logo, as fabricantes introduziram visores com escalas de cinza escuro, recurso que permitia distinguir algumas imagenzinhas. A gente já podia naquela época com um Nokiazinho, aqueles Nokias como eu falei agora, que você podia já fazer um ursinho utilizando os pontos, e você fazia um coração, ele já conseguia
compreender uma imagem, entendeu? Distinguir o que você conseguia distinguir. Logo, o fabricante trouxe as escalas de cinza, recurso que permitia distinguir as imagens. Apesar disso, ninguém estava satisfeito, porque tudo parecia muito irreal. Era o coraçãozinho quadradinho. Quando apareceu o primeiro celular com 4.000 cores, top, as pessoas pensavam que estavam acabando o mundo, porque era uma tecnologia incrível para um aparelho tão pequeno. Não demorou muito para que os aparelhos ganhassem displays incríveis com 64.000 cores. Logo, apareceram visores com até 256.000 cores. As imagens já apareciam reais, não havia como perceber falta de cores. Obviamente a evolução não parou. Hoje os aparelhos possuem 16 milhões de cores. E um recurso, galera, que é fundamental para os aparelhos de hoje, que a gente tem, os smartphones a alta resolução. Ou mensagens multimídias, internet, que foi um grande avanço. Com a possibilidade de visualizar imagens coloridas, não demorou nada para que os celulares ganhassem recurso de mensagem multimídia. Mensagem multimídia era aquela mensagem que você podia já enviar uma fotinho, com um dizerzinho embaixo. Foi a primeira função que você podia enviar uma foto. São as famosas MMS. As mensagens multimídia, a princípio, seriam úteis para enviar imagens para os contatos. Contudo, com a evolução do serviço de MMS, tornou-se um serviço que suporta até envio de vídeos. E é quase como enviar um e-mail. Quase todos queriam ter um aparelhozinho desse. Finalmente estava disponível no celular, né? A internet, evidentemente, que era acessada através de um celular, não era nada parecida com a que a gente acessa nos computadores da época. No entanto, isso deveria evoluir muito em breve, como hoje estamos nesse ponto de hoje. Era necessário que os portais, as páginas, os sites, eu sou web designer, quando eu fiz o curso eu vim com essa, eu tive que fazer um outro curso relacionado a fazer sites móveis, ou mobiles, como eles falam, móvel, pronto. E era necessário que os portais criassem páginas próprias para celulares, as chamadas web. Contudo, reduzidos um pouco os detalhes da página. A terceira geração se aproxima. Isso tudo que vocês viram foi da segunda geração. A terceira, ao mesmo tempo em que as operadoras da telefonia móvel foram implementando novos serviços, as fabricantes não paravam de inovar em funções nos aparelhos. Você acabou de ver há pouco todas as características dos aparelhos celulares 2G tinham. Mas ainda falta saber detalhes que a geração intermediária trouxe. Ainda que não anunciada oficialmente, a geração 2.5G foi marcada por um aumento significativo na velocidade, do 2G para o 2,5G. Na velocidade do acesso à internet, pelas novas características dos aparelhos e, claro, por apresentar um novo conceito de celular aos usuários, né? Vamos lá, galerinha. Depois dessa evolução toda dos celulares, da comunicação, da internet, começou a surgir algumas coisas nas câmeras que hoje em dia é indispensável para nós. Hoje em dia, a câmera para a imagem, tirar fotos e vídeo. A implementação de uma câmera no celular foi muito revolucionário. Mas até hoje é difícil encontrar um aparelho que traga uma câmera que não seja de boa qualidade. Alguns anos atrás, logo depois que eram as câmeras vieram todas de baixa qualidade. Você tirava uma foto, você olha a foto, não era você, era o seu ectoplasma, era o seu fantasma. É porque você só viu o vulto. Se você tirasse uma foto que não tivesse uma iluminação, que não fosse durante o dia, era realmente o ectoplasma. Era só o vulto. Na verdade, os celulares que não traziam câmera eram muito caros. Um aparelho que tem como função principal a comunicação possui uma câmera melhor do que as comuns. Os fabricantes foram introduzindo a tecnologia de ponta nos últimos aparelhos. Tanto que alguns modelos da Samsung e o T910 já filmam em HD. Hoje os celulares, os iPhones aí da vida perfeito, os Nokia Lumias também tem uma câmera que
Eu, por exemplo, estou gravando vídeo no meu Galaxy Note. E ele grava perfeitamente. Então, a evolução é nesse vídeo que eu estou fazendo aqui. Aonde chegaram os celulares? Já são capazes de gravar vídeo hoje em dia com alta resolução, com uma taxa de quadro de 30 fps. E como se não bastasse, esse aparelho possui, presta atenção, uma tecnologia de detectar sorrisos, que antigamente tinha só algum tempo atrás só tinha nas câmeras digitais. Hoje não, os aparelhos têm. Você sorri, a câmera tira a foto. Você sorri. Se você estiver triste, você não vai sair na foto. Entendeu? Tudo com incrível 8 megapixels. Hoje em dia, aparelhos têm 12 megapixels. Então, as câmeras hoje são muito... Hoje em dia são muito impressionantes a qualidade. Aí, a evolução. Já enviamos mensagens, já acessamos a internet, já tiramos fotos, gravamos vídeos. Qual outra função com o celular hoje é indispensável? MP3. Ouvir música pelo aparelho. Você ter suas músicas preferidas. Hoje em dia é comum os celulares possuírem suporte à reprodução de arquivos MP3. Contudo, um dia isso já foi um grande luxo. Havia uma época que esses arquivos nem existiam. As fabricantes de aparelhos já cogitavam a ideia de incluir o suporte à reprodução de músicas. Demorou a chegar, mas como tudo hoje nós vemos, hoje os aparelhos, os smartphones, reconhecem MP3 e outros formatos de áudio, de música. E tornou-se um dos maiores atrativos aos celulares. Entendeu? Deu mais uma função essencial. É evidente que algumas empresas na época não se restringiram à reprodução de MP3, por isso, hoje em dia tem de outros tipos de áudio, como o ACC, WMA. Também é impossível não lembrar das fabricantes que se deram o luxo de adicionar equalizadores. Hoje em dia tem equalizadores, visualizações, tu equaliza a música. Hoje, no meu celular, se eu conecto ele ao som, ele tem a função 5.1 canais. Eu conecto no meu home e usa assim a função 5.1 e fica perfeito. Então foi mais uma evolução. Aí os aparelhos faziam tudo isso comandado pelo ser humano. Mas aí esses nossos smartphones se tornaram inteligentes. Tem uns aparelhos que são mais inteligentes do que a pessoa que está usando. Atualmente não se fala muito em celular, porque o assunto não é mais celular. Celular é correto eu tenho um celular, é um velho, eu tenho um smartphone. O termo smartphone foi devido à utilização de um sistema operacional nos celulares. Um sistema operacional similar ao sistema de um computador. Claro que a capacidade restrita em pequenos aparelhos, a tendência era que os fabricantes se divertissem mais na criação desse tipo de celular. Além do sistema operacional, a maioria dos smartphones traz a rede sem fio Wi-Fi, câmera de alta qualidade. No mínimo, o celular, acho que hoje não existe mais nem celular de 2 megapixels, deve ser acima. Bluetooth, toda a tecnologia sem fio, memória interna com muito espaço, cartão externo para você expandir a memória, reproduz vídeos, tem codecs para reproduzir vídeos em vários formatos, compatibilidade com documentos do Microsoft Office, suporta 3G e muito mais. Hoje a maioria dos celulares são vendidos são 4G. Sistemas operacionais que variam muito, que colocam os principais como o primeiro sistema operacional que começou nos smartphones, o Symbian. Aí veio o Windows Mobile, aí iPhone chegou e detonou. O iPhone que utiliza o Mac OS. Caso queira saber mais dos sistemas operacionais, eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre cada sistema. E não esquecendo, claro, do sistema operacional que veio para avassalar tudo que foi o Android. O iPhone e seus concorrentes. Vamos falar um pouquinho disso porque Steve Jobs, você sabe, revolucionou mesmo o que já havia por aí. Os celulares parecem não ter limites quando se fala de evolução. Cada vez os novos recursos aparecem, melhorias são adicionadas a tudo, continuam ocupando o mesmo espaço. O recurso que mais espantou a todos foi qual? Qual recurso? A apresentação dos primeiros celulares sensíveis ao toque. Os aparelhos
O maior sucesso do iPhone, que foi o aparelho da época, que era apenas, não era apenas acessível ao toque, mas trazia acessibilidade a toques múltiplos na tela, sendo comandada por vários dedos. Cada fabricante diferenciou seu aparelho em algum requisito. Algumas marcas poderiam até ter incluído multitouch. Todavia, nem todo mundo quer deixar a tela de aparelho cheia de gordura. Faz que muitas empresas incluíram uma caneta para utilização. Meu Galaxy Note tem uma caneta que eu não uso, eu prefiro dar toque. Se ficar gorduroso, eu passo na bermuda. Mentira, não. Passo um paninho. O aparelho da Apple ainda trouxe outras inovações. Vários tipos de funções que não tinha nos outros aparelhos. Acelerômetro para rotacionar a tela, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade. O primeiro aparelho que veio que tinha suporte a 3G completo. E o preço é que inibia os compradores a comprar o aparelho pelo fato poder aquisitivo, que ele era muito mais caro. Mas nada que seja realmente tão extraordinário, entendeu? Vamos lá, 3G, a revolução em nossos dias. Finalmente paramos de falar somente na evolução, voltamos a pouco a história. A terceira geração do celular chegou a nós e somos realizados por hoje poder utilizar e desfrutar dessa coisa bacana que é ter tudo na mão, né? Internet, ter tudo. A nova geração oferece várias vantagens, como videochamada, conexão à internet de alta velocidade, economia de energia nos aparelhos, funcionalidade de internet sem necessidade de um aparelho celular. É possível utilizar a rede de internet 3G em modems. Essa evolução dos modems 3G. Novos aparelhos, nossos olhos não acreditam no que vem. É verdade, a evolução não pode parar. Por isso, os fabricantes não param de lançar mais aparelhos com recursos mais sofisticados, funções ainda mais interessantes. Para quem adora a tecnologia, é só ficar no nosso canal que nós vamos falar muito mais sobre isso. Entendeu? Hoje em dia nós temos os nossos smartphones com o sistema Android, que veio já com a capacidade de processamento de informação muito grande. Entendeu? Hoje o iPhone e o Android se batem de frente, só que eu considero o iPhone um pouco diferente, porque você tem uma gama muito maior de apps, de aplicativos no Android, e o Android tem todas as funções que a gente realmente precisa. Então a evolução, a tecnologia hoje é na palma da mão. O que era um computador grande, depois eu vou falar sobre a evolução do computador, o primeiro computador que ocupava o andar de um prédio, e chegarmos hoje em dia, no ano 2016, a termos o que nós temos nas nossas mãos. Hoje as crianças já nascem com a tecnologia, já nascem batendo na tecla do celular. Então, eu, com meus 34 anos, vim de uma época que trabalhei no primeiro computador de MS-DOS, então eu me sinto idoso. E o primeiro celular que eu ganhei foi um Ericsson, que eu ganhei da minha tia. Eu não fazia chamada, eu andava só para dizer que eu tinha. Que eu não tinha chip, era linha nessa época. Aí quando lançaram os chips da NBT, Norte Brasil Telecom, Amazônia Celular, foi que eu ganhei o Nokiazinho na minha mãe. Isso era uma coisa mais importante. Esse Nokia tinha o joguinho que eu sei que a galera da minha idade, todo mundo jogou, ficou horas estragando a vista no Snake, na cobrinha, fazendo aquela cobrinha comer aquelas comidinhas, ficar cada vez maior e não bater na cauda. E todo mundo brincou, na minha geração brincou com essa cobrinha. Vem aqui, vou mostrar o Nokia desse aqui, ó. E o Snake aqui, ó. Isso, tira todo mundo. Pois é. E é isso, galera. Essa é a evolução do aparelho. Chegamos aos sistemas operacionais mais simples para hoje termos os smartphones com Android na nossa vida. Bom, galera, todo mundo que puder dar o like, eu estou começando agora, dizendo de novo, eu estou começando agora, dá o like no vídeo, dê o seu gostei, se inscrevam,
A galera do Facebook, meus amigos, vão lá. Vocês começam a me ajudar, vocês são meus amigos do Face. Se inscrevam lá. Que você não sabe quando cada um de vocês se inscreve, clica lá. É um cliquezinho só, inscrevam. E curte quanto me ajuda demais. Então, estou começando agora e quero agradecer a todos vocês. Quem assistiu o vídeo teve paciência para assistir o vídeo, que é um pouco longo esse até o final. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera.